entender e compreender nesse segundo vídeo. Nós acabamos de ler um texto, e que o texto vai nos dizer, e que eu quero esclarecer aqui aos meus ouvintes, pontuando aqui, esse devorador, já quero esclarecer aos meus ouvintes, que esse devorador aqui, como muitos pastores, uns não têm conhecimento disso, outros têm, mas não falam a verdade. Por exemplo, esse devorador aqui não é demônio como pastores fazem. Eu já fiz essa oração porque me ensinaram assim. Repreende o devorador, Senhor, nas finanças, assim sucessivamente. Repreende o devorador, o destruidor, entendeu? E na realidade, o demônio, ele não pode ser o devorador aqui que a Bíblia está dizendo, ele não pode ser um devorador que come o dinheiro, como nós aprendemos, que diz que o devorador vai comer o dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na realidade não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que esse devorador aqui, está escrito lá em Joel, capítulo de número 1 e o verso 4. Vamos ver o que disse em Joel, capítulo 1 e o verso 4, diz assim: o que ficou da lagarta, então veja aqui, que o devorador ali é a lagarta, que devoraria o fruto da terra. O que ficou da lagarta, ou comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, ou comeu a locusta. E o que ficou da locusta, ou comeu o pulgão. Então veja aqui que são 4 fases desse devorador aqui na lavoura. Ele devoraria o fruto da terra. Então, esse devorador que o texto aqui está dizendo, ele não pode ser um demônio. Se em Joel capítulo 1, verso 4, está dizendo que é uma lagarta, que ela se torna em 3 fases, ela desenvolve em 3 fases, e que vai destruindo todo o fruto da terra, do trigo, da soja, assim sucessivamente. Ela se torna como uma parasita ali naquele local onde está plantado o cereais, né? E ela vai destruindo tudo, até que não produz fruto. Então, o ponto é que aqui está dizendo que esse devorador não é demônio, mas sim a lagarta, né? O pulgão, o gafanhoto, que destruía a lavoura dos judeu. E quem era o dizimista, irmão velho, daquele tempo? E é bom nos lembrar que nós não estamos na antiga aliança. É bom nos lembrar que nós estamos na nova aliança. É bom nos lembrar que o Antigo Testamento é contido de 39 livros. O Novo Testamento com 27 livros. Totalmente a Bíblia Sagrada, 66 livros. E com isto, eu não estou invalidando este texto sagrado. Pois o fim da lei, Paulo escreve por várias vezes, ele diz: o fim da lei é Cristo. Então a lei, ela serviu para nos conduzir até Cristo, ou seja, o Antigo Testamento nos conduziu até a Cristo. Porque pela lei, nenhum de nós poderia se salvar. Paulo escreve aos Romanos capítulo 6 e o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Pela lei, nenhum de nós seria salvo. Aquela mulher pega em ato de adultério seria apedrejada, seria morta segundo a lei. O que Jesus disse para ela? Vai e não peque mais. Jesus tinha conhecimento que aquela mulher ia e não ia pecar mais. Jesus, como Deus, ele conheceu, leu o pensamento dela. Jesus sabia que ela ia ser salva e não pecaria mais. Jesus sabia que ela era uma escolhida para a salvação. E que a partir dali ela não pecaria mais. Então, se hoje nós estamos na lei, alguém que dentro dos cristãos
fosse pego em ato de adultério, por exemplo, o esposo que trai a esposa, ou a esposa que trai o esposo, seria apedrejado por este ponto, pois o dízimo estava incluído, vinculado com a lei de Moisés. Vejamos, onde é que está, por exemplo, os pastores por onde a gente passou, nenhum deles nos ensinou onde está a doutrina do dízimo. E sendo que Malaquias 3,10 não é a doutrina do dízimo, Malaquias 3,10 está sendo uma cobrança de Deus a quem? A quem que Deus está cobrando, irmão Hélio? Todas as nações do mundo inteiro? Não. Apenas para a nação de Israel. É bom nós salientar isso aos nossos ouvintes, a membresia da igreja, pontuar isso que era para a nação de Israel. Aí ele disse, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Então Deus estava dizendo que era depois que eles trazessem, eles iam fazer prova de Deus. E Deus ia abençoar eles. De uma forma, mandando a chuva do céu. Essa é uma das bênçãos que Deus mandaria a eles. Mandaria a bênção do céu, a chuva do céu, molharia a terra. A terra ia ficar úmida, encharcada. Ia brotar ali o trigo, a soja, ia prosperar. E quando dasse o trigo, ali a prosperidade, que amadurecesse o trigo, e que saísse ali o pastos verdejantes para o rebanho, para as ovelhas e o gado comer, as vacas comer, uma vez no ano, anualmente, uma vez no ano, anualmente, eles deveriam pegar a porção ali dos 10% de toda a lavoura que eles haviam colhido naquela safra, e dos animais, pegar o primogênito dos animais, né, um dos animais, e levaria, para onde eles levaria? Levaria para Jerusalém. Onde está a doutrina do dízimo, irmão Hélio? Não está em Malaquias 3,10, mas está em Deuteronômio 14:22, que diz que aquele pai de família deveria levar a sua oferta, a sua dízima, que ele havia colhido no campo. E quem eram os dizimistas, irmão Hélio? Era apenas os pecuaristas e os agricultores. Aqueles que plantavam a semente e aqueles que tinham os animais que produzia. E as demais pessoas, irmão Hélio? Carpinteiro. Os carpinteiros, os demais pessoas dizimavam? Não, segundo a Bíblia não. Segundo a Bíblia, quem trabalhava de alfaiate, de carpintaria, outro tipo de profissão, não dizimava. Mas apenas duas classes de pessoas que dizimavam: os agricultores e os pecuaristas. E como está lá em Deuteronômio 14:22, diz que quando, uma vez anualmente, ele deveria levar aqueles 10% e comer ali em Jerusalém, juntamente com os levitas. E cada 3 anos, eles deveriam deixar nas portas de Jerusalém, na porta da cidade, para as viúvas, o órfão, os levitas e os estrangeiros. Como os judeus davam o dízimo,